Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, dia em que celebramos São Francisco de Sales, bispo, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto à margem da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e 100 por um. Quem tem, e Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado os mistérios do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. De modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chegam a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Amados e amadas de Deus, temos primeiro Jesus que ensina às margens do mar da Galileia. E uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Este é um ambiente, a multidão que está ao redor de Jesus, e Jesus então entra numa barca e se senta. A multidão permanecia junto às margens na praia. E neste cenário, Jesus ensina em parábolas. Diz o texto do Evangelho, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E aqui então temos agora a parábola do semeador. A semente que semeada cai nos diversos tipos de terreno e cai também em terra boa.
E quando cai em terra boa, ela produz frutos à base de 30, de 60 e de 100 por um. Amados e amadas de Deus, o que é o terreno? O terreno é o coração humano. O terreno é o nosso coração. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é semeada nos diversos tipos de terreno. Quer dizer, é a palavra de Deus que é proclamada. E proclamada, ela se encontra com os diversos tipos de terreno. Quer dizer, é o coração humano que a palavra encontra. Quando o coração humano é bom, acolhe a palavra, ela produz frutos, produz a base de 30, de 60 e de 100 por um. Quando o coração humano não é bom, a semente não pode produzir frutos. Às vezes até começa a produzir, mas não produz, porque não há perseverança, não há persistência. Amados e amadas de Deus, a grande graça que nós devemos pedir nesse dia em que celebramos São Francisco de Sales, que foi um grande mestre de espiritualidade, é que o nosso coração seja este terreno bom, que o coração de cada um de nós seja esse terreno bom, que a semente caindo no nosso coração, quer dizer, a palavra de Deus proclamada, ela seja acolhida por nós, e acolhida, ela produza frutos à base de 30, de 60 e de 100 por um. É claro que o ideal é que ela produza à base de 100 por um. Mas Deus, Ele aceita, mesmo que a palavra pronunciada, proclamada, ela não produza 100, o importante é que ela produza. Ela pode produzir 30, pode produzir 60, pode produzir 100 por um. Que a palavra de Deus ouvida, meditada, rezada, ela produza fruto nos nossos corações. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.